A nossa sociedade criou a terceirização. Nós hoje temos empresas trabalhando para empresas, que trabalham para empresas, que trabalham para empresas e assim vai. Uma cadeia de terceirização quase sem fim. As pessoas, então, elas dão a outras responsabilidades que poderiam exercer. Se tratando de empresas, não vamos entrar nos detalhes, não é o nosso propósito. Só que a terceirização, ela entrou no relacionamento pessoal, na vida das pessoas. A terceirização paterna, por exemplo, talvez uma das mais problemáticas e crescente, em que os pais dão a alguém aquilo que era de responsabilidade deles. Uma responsabilidade que Deus deu em Deuteronômio capítulo 6, quando diz: tu inculcarás as palavras do Senhor a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, os pais entregaram para um pastor, ou para o professor de escola dominical, ou mesmo para outros professores nas escolas. Nós terceirizamos as nossas responsabilidades. E hoje se terceiriza quase todas as responsabilidades. Nós estamos tão bem munidos de uma estrutura de terceirização que basicamente não se precisaria cozinhar, porque a gente pode pedir um iFood, por exemplo. Não precisa educar filhos, porque você pode colocar numa instituição que faz isso no seu lugar. E se faz quase todas as coisas por meio dessa terceirização. E estamos aplicando isso dentro da igreja também. Muito comumente, igrejas estão terceirizando tudo o que ela faz, ou que deveria fazer. Nós vamos ver que há pessoas que basicamente tratam o dízimo como um boleto que tem que pagar para a igreja para que ela terceirize suas responsabilidades. Por exemplo, a responsabilidade de evangelizar. A responsabilidade de evangelizar não é só de um pastor, de um missionário, é de cada cristão. E a gente vai ver isso no Novo Testamento, em que os cristãos, no momento da perseguição, diz o texto que eles subiram e foram se espalhando, mas eles iam pregando o evangelho. Significa que a igreja entendeu desde o princípio, porque Jesus, quando fazia algo por alguém, como aquele homem que estava endemoniado da cidade dos Gadarenos, quando Jesus libertou, ele disse assim: vai e conta para os teus. E a evangelização é isso. Conta para os teus o que Deus fez por ti. A obra da salvação que Deus operou por nós, conta para os teus. E até isso foi terceirizado, porque então pessoas pagam para alguém fazer a evangelização. E as relações humanas dentro da igreja terminam também sendo terceirizadas. De forma que, como as pessoas não querem mais um relacionamento muito próximo, porque os relacionamentos são difíceis, são trabalhosos, mais ainda quando aparecem as divergências. Quando tudo está bem, quando você é convidado para uma festa, olha, vem na minha casa, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando as coisas estão indo bem, todo mundo segue tranquilo. Mas é impossível manter relacionamentos em que tudo dá certo, tudo funciona perfeitamente. Por quê? Porque somos pecadores. Há alguém aqui que não peque? Como disse Jesus, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Não existe uma única pessoa em toda a história humana, desde Adão e Eva, nunca pecou: Jesus. Então, uma vez que todo mundo é pecador, naturalmente o que vai acontecer é que os problemas decorrentes do pecado vão aparecer. Alguém vai se desagradar, alguém vai se aborrecer, alguma coisa vai acontecer. Não tem como não acontecer. E aí terceirizamos outra vez os relacionamentos. Nós transferimos para o pastor e para o conselho, e infelizmente as próprias instituições denominacionais já alimentam isso.
A burocracia se tornou tão grande, a institucionalização se tornou tão engessada, que basicamente as pessoas são desestimuladas a tratar os seus problemas, porque existe toda uma forma burocrática de resolver o que Jesus disse que era simples. Vai lá para o teu irmão e conversa com ele. Era só isso. E aí transformaram isso em documentos. Então, terceirizaram. Quando o teu irmão comete um erro contra você, te chateia, te aborrece, você vai até ele, se meu irmão, aconteceu isso, eu queria conversar contigo, não foi legal. Ou quando mesmo que você não tenha sido o alvo do pecado, mas você viu o pecado, você percebeu algum problema, alguma coisa não está bem e você está vendo isso. Você chegaria para o seu irmão e diria assim, meu irmão, eu percebi isso. Eu percebi que você está assim, eu percebi isso, seu problema, sua dificuldade, eu percebi que alguma coisa não está bem. Seja lá o que for, você percebeu. Você falaria? Dificilmente, não é? Mas você iria para o churrasco se ele convidasse. Então, as pessoas, elas terceirizaram a relação também. Elas só querem as coisas boas e fáceis, mas o relacionamento é muito mais complexo do que ter momentos bons na vida. É muito mais do que só vir aqui, terminou o culto e sair correndo para casa. Relacionamentos exigem tempo, exigem dedicação, e de tal forma exigem isso, que a Escritura, ciente, obviamente, de todos os desafios do relacionamento, diz para nós, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo diz, esforcem diligentemente. Se fosse uma coisa simples, por que tantas exortações, tantas motivações? Então nós precisamos resgatar o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre como lidar com o nosso papel nas nossas relações. E eu gostaria de, portanto, focar em alguns poucos versículos que nós vimos mais superficialmente no domingo anterior, na exposição que estamos fazendo do livro de Ezequiel. Nós vamos focar e usar paralelos que o Novo Testamento traz sobre esse texto, nos versículos 16 a 21 de Ezequiel capítulo 3. Versículos 16 a 21 de Ezequiel capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade.
que Eldade e Medade profetizavam no arraial, ele pediu para Moisés: olha, repreende-os. E Moisés disse assim: tem ciúmes por mim? Porque eles estão profetizando sem que eu tenha mandado. E então ele diz, porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Moisés ali profetizou algo que iria acontecer sim, algo futuro, que nós vamos encontrar no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, confirmando que Deus estava para derramar o Espírito sobre todo o povo, fazendo da igreja a igreja profética, a igreja querigmática, a igreja em que não tem apenas um ou outro profeta, mas a própria igreja é profeta de Deus. Ela tem a missão de anunciar. E diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, se referindo à igreja. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. A igreja teria exatamente aquilo que Moisés ansiou e profetizou naquele dia. E quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 a 18, o apóstolo Pedro cita que o Pentecostes é o cumprimento de Joel. Atos capítulo 2, no versículo 16, ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, e vossos velhos, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E ele então menciona exatamente a profecia de Joel. A igreja cheia do Espírito agora tem a missão que profetas tiveram: anunciar a palavra do Senhor, proclamando, como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de sua primeira carta, versículo 9, o apóstolo Pedro aplica à igreja todas as figuras de Israel, aplica à igreja tudo que era ministério específico de Israel: o sacerdócio, o profeta e um povo que vive como uma nação real, da realeza. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe? Tudo que era ministério específico se tornou agora igreja. Cristo é aquele para quem o ministério profético apontava, sacerdotal e real, realeza. Ele é o rei, profeta e sacerdote, mas deu à igreja a missão de exercer aquilo que era praticado por homens específicos. A igreja é sacerdócio real, todos nós nos achegamos a Deus oferecendo culto por meio do sacrifício, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós profetizamos a palavra, ou seja, pregamos a palavra, anunciando para todos a glória de Deus, como já foi dito. E todos nós vivemos como súditos do Rei, do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo vamos administrando, governando aquilo que Deus confiou a nós, que é a palavra dele aplicada na vida da sua igreja. Portanto, quando nós vamos para Ezequiel outra vez, no capítulo de número 3, nós vamos encontrar a aplicação para as nossas vidas. Ou seja, ainda que ele esteja falando a um profeta, somos lembrados que a igreja tem um papel profético. A igreja tem esse papel. E a igreja deve aplicar a si. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Perceba, com a justa cooperação de cada parte, ou seja, todo mundo, então efetua o próprio aumento, a igreja crescendo, sendo edificada, fortalecida, para a edificação de si mesmo em amor. Então não tem como terceirizar. A igreja tem um papel e você não deve transferir para alguém esse papel. E como nós vimos no domingo passado, esse texto ele mostra o tamanho da responsabilidade de cada cristão dentro do corpo de Cristo, como um instrumento de Deus, boca de Deus, na transmissão fiel da palavra de Deus. Cada cristão como um instrumento de Deus para a edificação do corpo. Em Gálatas capítulo 2, Paulo cita um evento em que ele se encontrou com o apóstolo Pedro e outros muitos irmãos. Havia judeus, havia gentios. E nesse lugar, naquele momento, aconteceu algo chato, desagradável. O apóstolo Pedro, vendo os judeus, que eram bastante desagradáveis no pressionar a prática do judaísmo, os judeus eram chatos nisso. Eles, então, vendo que Pedro estava com os gentios, iriam cobrar, iriam questionar. Pedro, diante disso, quando viu que os judeus estavam ali por perto, já fingiu que não estava com os gentios e foi lá para os judeus. Só que Paulo viu isso, viu a dissimulação, viu o medo de Pedro, dos judeus, que eram chatos em ficar cobrando essas coisas que já não eram mais necessárias. Passou, os gentios foram incorporados no corpo de Cristo. No momento que Paulo viu o fingimento de Pedro, o medo de Pedro, a dissimulação de Pedro, viu o que ele fez de errado, tratando com menosprezo os gentios para agradar os judeus, Paulo, na mesma hora, na frente de todo mundo, chamou a atenção de Pedro. Pedro, você vive como se fosse um gentio e quer cobrar dos gentios que vivam como se fossem judeus? E chamou a atenção na frente de todo mundo, sendo Pedro um apóstolo, corrigindo não só Pedro, mas a igreja inteira. Paulo fez exatamente o que Ezequiel devia fazer. Paulo, certo da palavra de Deus sobre o assunto, levou ao arrependimento os justos que estavam ali. Levou ao arrependimento aqueles que estavam errando. E então edificou a igreja do Senhor. Edificou. Nós precisamos aceitar, receber e tratar como vontade de Deus as nossas responsabilidades nos nossos relacionamentos. Nós precisamos torná-los mais profundos, porque os relacionamentos em que se baseiam apenas em coisas boas, em que as pessoas só estão juntas quando elas estão vivendo momentos fáceis e bons, até o momento em que elas são advertidas, como costumeiramente tem acontecido em nossas relações, nosso relacionamento pastoral com muitas pessoas no decurso da história de nosso ministério. Todas as vezes que alguém é exortado por necessidade, aquela pessoa já não é mais a mesma, mostrando a superficialidade dos relacionamentos. Ou seja, a igreja, ela está aprendendo que ser cristão é estar tudo bem sempre. Só que isso não é verdade, porque ser cristão é ter relacionamentos desafiadores que exigirão de nós a responsabilidade de cumprir o papel profético, de chamar a atenção do irmão. Só que quando isso não é alimentado na igreja, nós criamos cristãos que são muito sensíveis, que são muito delicados e que, portanto, qualquer coisinha faz eles se sentirem feridos e machucados, e isso não é bíblico. Você imagina como Pedro se sentiu envergonhado de ter sido chamado a atenção pelo apóstolo Paulo na frente de todo mundo? Mas em nenhum lugar mostra que Pedro ficou com raiva de Paulo. Nenhum.
Muito pelo contrário. Pegue as cartas de Pedro, e na carta de Pedro ele diz assim: como Paulo, o nosso irmão, com a sabedoria de Deus, tem ensinado coisas que são elevadas, reconhecendo que o apóstolo Paulo era um instrumento de Deus para revelar a grandeza das obras do Senhor. Em nenhum momento nós encontramos nem testemunho extrabíblico, nem muito menos bíblico, de que Pedro tenha se aborrecido com Paulo, deixado de falar com Paulo, se chateado com Paulo e coisas dessa natureza. Mas isso é frequente no meio do cristianismo em nossos dias. Por quê? Porque as relações são superficiais, porque as pessoas são superficiais, porque criamos uma sociedade, uma geração de mimimi, de pessoas incapazes não só de falar para as outras a verdade, mas também de ouvir a verdade. Tudo é feito de forma terceirizada. Ah, alguém faz, mas era para você fazer. Já analisou isso? Se as suas relações são baseadas apenas em coisas fáceis e boas, se tudo o que você preserva são relacionamentos em que as pessoas não te confrontam, não dizem o teu pecado, não contam o que você precisa mudar, se o teu relacionamento é baseado apenas em momentos agradáveis da vida, quão superficiais são seus relacionamentos? A igreja nunca vai amadurecer, se ela não tiver relacionamentos maduros, se ela não tiver relacionamentos profundos. Isso entra até em assuntos mais específicos, como o casamento. Se as pessoas aprendem que o relacionamento dura até o momento em que a pessoa vai lá e te fere de algum jeito, bom, pode ser com um pecado, mas pode ser com um confronto, seja qual for, então os casamentos vão durar só até aquele momento. No momento em que o marido ou a esposa erraram, pecaram, então o outro diz assim, então não serve mais, aí chegou a hora de se desfazer. Ou no momento em que eles confrontaram, olha, o marido ou a esposa diz um para o outro, né? Olha, você errou, e bate de frente, e mostra o que foi que errou, e o outro fica chateado e, agora eu vou embora, não quero mais não, você me confrontou. Então, relacionamentos muito sensíveis. Isso mostra infantilidade, isso mostra imaturidade. Isso não é um sinal de uma igreja que é bênção, de uma igreja que é realmente um instrumento para a glória de Deus. Isso mostra sinais de fraqueza. Sendo bem sincero e nem querendo ofender ninguém, é a feminilização da sociedade. Porque a mulher é um ser mais frágil. E quando a sociedade começou a ser feminilizada, gerou homens feminilizados também. E a gente precisa resgatar esse caráter firme, esse caráter maduro, sério, profundo, verdadeiro da igreja. Observe que isso foi aplicado por Jesus no Novo Testamento. Vamos para Mateus 18. Mateus 18. A partir do versículo 10. Jesus diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pela 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Primeiro ponto aqui é que os relacionamentos deveriam ser tais que, quando uma ovelha se perde, as pessoas se preocupam com aquela perda da ovelha. Se você tem alguma coisa, perde aquilo que você tem, mas não se importa em procurar, significa que aquilo não era importante para você. Qualquer pessoa aqui que perdesse o carro, porque de repente deixou o carro no lugar e sumiu, não diria, deixa para lá, eu compro outro.
Você iria atrás, ia na polícia, ia seguro, ia acionar o seguro e assim por diante. Você vai atrás de procurar, porque para você é um bem que tem um valor. Mas se um de vocês perdesse uma caneta, de repente qualquer, uma caneta que você usava de vez em quando, mas bem simples, básica e baratinha, talvez depois de procurar e ver assim, cadê minha caneta? Perdi. Deixa, vou comprar outra. Porque não é algo bem de valor, não é algo tão importante assim. Você compra outra, é fácil, custa R$1. Então, Jesus mostra que o relacionamento dentro da igreja é um relacionamento sério, de valor. Vocês não procurariam uma ovelha? Da mesma forma o pai vai atrás das suas ovelhas. Ou seja, a próprio Deus, que nós aqui dissemos que é o nosso amigo, com todo respeito, de forma que, como Jesus disse, não vos chamamos mais de servos, mas de amigos, ou seja, usando a própria nomenclatura e a forma como Jesus nos trata nesse relacionamento, Deus graciosamente trata-nos desse jeito, com esse amor. Ele não despreza. Você já imaginou se Deus olhasse para a sua igreja toda vez que uma verdadeira ovelha, não estou falando de joio no meio do trigo, não estou falando de pessoas que estão às vezes presentes, mas não são de fato dele, nunca tiveram um interesse ou um compromisso. Estou falando de relacionamento cristão com Deus. Um verdadeiro cristão, de repente se desvia, acontece alguma coisa, não está bem, e Deus simplesmente, deixa para lá, eu ainda tenho tanto. Deus não trata a gente assim. Ele não olha para a sua igreja e diz assim, só foi um, dois, deixa para lá. O Senhor mesmo providencia os meios para que aquele que está se perdendo, se afastando, que alguma coisa não está bem, aquele volte. Jesus disse, ele vai atrás de uma única ovelhinha, tendo 99. Ele não diz, é só uma, eu consigo outra depois. Só que isso não significa, e esse é um ponto importante, que as pessoas terminam deturpando. Não é dizer assim, por favor, irmãozinho, volte, você estava todo errado, mas a gente não quer perder você. Não. Isso significa ir atrás de cada ovelha do jeito certo, ou seja, atraindo-a pela palavra de Deus, porque se errou, a gente corrige, se fraquejou, a gente fortalece. Se estava sendo levado e seduzido pelo mundo, a gente protege. E dessa forma, trazer uma ovelha ao aprisco significa conduzi-la a Cristo e para Cristo por meio da verdade, confiando no poder do Espírito que opera no coração. E não apenas atrair para um lugar, mantendo, inclusive, todas as suas falhas e assim por diante. É um cuidado baseado na verdade. Isso mostra relacionamentos, e um relacionamento bom. Se alguma pessoa chega aqui e você não conhece, não convive, talvez eu vi uma vez ou outra, alguém que começou a congregar e você nunca teve um relacionamento mesmo, talvez até foi apresentado, mas foi tudo tão rápido, tão superficial. Talvez se essa pessoa for embora, você não vai sentir falta nenhuma. Mas se alguém da igreja com quem você convive durante anos simplesmente se afasta, você vai... Por quê? Você vai sentir. A pergunta é o que fazer? Faça o que Deus ordenou ao profeta Ezequiel. Avisa que isso não é o certo a ser feito. Mostra para ela que ela está errada, só pelo fato de sair. Mostra que ela está errada, já que a igreja tem sido fiel e zelosa no ensino e na prática da verdade. Mostra para ela, fulano, não faz isso. Você está errado. Não importa por quê. Mas avisa. Faz o que Ezequiel falou. E aí, observe, e aí Jesus entra, vamos para o versículo 15. Jesus entra nessa questão do relacionamento. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Observe que ele não diz assim, olha, se teu irmão pecar, chama o pastor, ou chama os presbíteros, ou chama o presbitério, faz um documento, cria um tribunal, tenta resolver o problema da forma mais burocrática possível. Não, é mais simples do que tudo isso. Vai lá e conversa com ele, prega o evangelho, fala a palavra de Deus,
corrige o teu irmão, se acerta biblicamente, mostra o amor de Deus bíblico, que é o amor que está baseado na verdade, portanto, tratado segundo a verdade. Faz isso, relacionamento pessoal. E aí, se o teu irmão aceitar tudo o que você falou, e então restaurar a vida dele, ganhaste o teu irmão. Temos um outro texto que nos mostra isso. Vamos para lá. Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 16. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós. Um homem, Elias, o grande profeta Elias, um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Perceberam? A mesma coisa que Jesus disse. Aquilo que Jesus ensinou em Mateus 18 era o ensino base da igreja sobre essa questão da correção mútua. Como a igreja deve tratar? Ele não diz, chame os presbíteros, como ele fala antes, se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e que estes orem. Ele está falando para todo mundo, olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não é um dever do pastor, do presbítero, do presbitério, do conselho, seja lá mais quem for, lidar com esses problemas pessoais. É um dever de cada cristão. Cada cristão deveria fazer isso. Mas nós terceirizamos. O irmãozinho teve um problema com outro irmãozinho e poderia ir lá. Meu irmão, aconteceu isso, você me ofendeu. Meu irmão, aconteceu isso. E eu não gostei, foi errado. Olha aqui, biblicamente não é o que eu acho. Eu acho que a parede deveria ser azul e é branca, e pintaram de branco, eu estou ofendido porque a parede é branca e não azul. Vai plantar batata. Então, não é coisas bobas, superficiais, não é isso. Coisas pessoais, de opinião pessoal. É uma questão bíblica, a verdade. Olha, meu irmão, você me machucou, você me ofendeu, você me xingou, por exemplo. Vamos tratar, a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso. E ensina. E ele diz, vá lá. Quantos de vocês iriam? Talvez quando a ofensa é maior, você tenha coragem de dizer assim, eu vou lá um pastor. A tendência primeira de todo mundo é deixar para lá. Aconteceu aqui dali. Eu não gostei. Estou chateado. Não vou falar com aquele irmão direito. Mas não vou fazer nada. A tendência primeira das pessoas é simplesmente não fazer nada. Nada mesmo. Não toma atitude. Apesar de que nada de certo. A primeira atitude é a atitude, estou emburrado. Primeira atitude é atitude, não vou mais conversar com aquela pessoa. A primeira atitude é, nem vou para a igreja. Tem gente que deixa de ir para a igreja porque se chateou com alguém. Então a primeira atitude é uma atitude errada. É um pecado para mostrar que houve um outro, talvez. Não é assim. A primeira atitude é ir ao irmão. Não fazer nada não é solucionar problema nenhum. Onde foi que Jesus disse para você não fazer nada? Me diga. A atitude é a mesma do profeta Ezequiel. Quando o pecador ou o justo pecar, vai lá, conversa, fala. E quando se trata da igreja, então a responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque o Senhor disse que nós somos edificadores da igreja.
Nós somos instrumentos para que pelo Espírito e pela palavra a igreja seja edificada. Se nós estamos desprezando a necessidade de estarmos sendo relacionamentos fundamentados na verdade, de forma que sejam maduros e estejam sempre caminhando segundo a verdade, estamos desprezando a edificação da igreja. Então, não fazer nada não é certo. Aconteceu um problema. O que fazer? Vai no irmão, fala para o irmão. Como eu disse, existem duas ordens de problema. Uma que é contra você. Alguém fez algo contra mim. Vai lá e resolve. Outra que alguém fez alguma coisa errada. Você não tem nada a ver com isso. E aí você pode dizer assim, não tenho nada a ver com isso. Não. Deus disse ao profeta, se o pecador pecar e eu te avisar, ou seja, você sabe que ele errou, vai lá e fala. Vai falar para ele, avisa para ele. Se o justo pecar e eu te avisar, vai lá e fala, avisa para ele. Ou seja, tem que ter uma relação pessoal, tem que ir lá. Então, tanto quando é contra você, como também quando não é, mas é algo que você sabe, Deus avisou para você, Deus fez você ver, de todas as formas você tem uma responsabilidade diante de Deus. Vá lá. Como nós estávamos falando ontem, na vigília, as igrejas, mega igrejas, na verdade, tendem a crescer mais ainda. Por quê? Nem sempre é porque tem a melhor palavra, ou a melhor liturgia, nada disso. Elas tendem a crescer por um fenômeno que está se tornando cada vez mais comum. Exatamente ter um lugar para adorar sem ter a necessidade de se relacionar com as pessoas. Igrejas sem relacionamentos. Já ouvi pessoas dizerem, eu gosto de ir para lá porque eu entro e saio e ninguém me nota. Significa que você não tem relacionamento com ninguém. Só que ele acha bom, a pessoa acha bom isso. Eu acho bom entrar na igreja e sair e ninguém perceber que eu entrei e que saí. Significa que não quer relacionamento. Mas por que não quer relacionamento? A sociedade está cansada dos relacionamentos porque os relacionamentos são trabalhosos, são difíceis. E uma vez que a sociedade está perdida, não tem uma direção de como tratar os relacionamentos. Mas a igreja não é para ser assim. A igreja não é para ser assim. Igreja é chamada em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Vocês não estão perambulando soltos pelo mundo, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você entendeu isso quando você aderiu ao cristianismo? Você entendeu? Que ser cristão é ser inserido numa família. Vamos pensar, é como um casamento. Você sabia que estava entrando num casamento e que, portanto, estava entrando numa família. Você entendeu o que é ser cristão? Ser cristão é fazer parte de uma família. Olha, eu quero ser cristão, mas eu não quero me envolver com ninguém, quero relacionamento com ninguém. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida e eu também não quero me meter na vida de ninguém. Então você não quer ser cristão. Sério? Não, meu relacionamento é só com Jesus. Não existe um relacionamento só com Jesus. Porque relacionar-se com Jesus é relacionar-se com a igreja dele. Quer ver? O primeiro mandamento, como nós vimos ontem, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, certo? O segundo não é tem que orar. O segundo não é tem que ler a Bíblia. O segundo não é tem que pregar. O segundo não é tem que ir para a igreja. O segundo não é nenhuma das doutrinas que a gente conhece da Escritura, a não ser um mandamento. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O terceiro, que é mais grave ainda, porque tem um peso maior por causa da referência que é Jesus, é amai-vos, vocês irmãos em Cristo, uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Dando a sua vida. Ou seja, querer amar a Deus sem ter um relacionamento com a igreja
o apóstolo João diz, é completamente incoerente. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amardes uns aos outros, igreja, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Não tem como fugir. Igreja não é uma instituição com uma estrutura burocrática. Igreja não é um prédio, o mais bonito e mais sugestivo que seja. Igreja é um povo. O povo que Jesus amou. E não tem como amar a Jesus e não amar a igreja. João diz, aquele que não ama o irmão é mentiroso. Não ama a Deus também. Não tem como amar a Deus e não amar o irmão. É impossível. Não tem como. Versículo 20. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, amo a Deus, e odiar o seu irmão, ou mesmo desprezar, o amor, ele não tem um antônimo só. O amor, o antônimo do amor não é o ódio apenas. Eu sei que é o mais direto. Amor e ódio. Todo mundo, quando pensa em antônimo, pensa nele. O amor talvez seja a palavra com maior número de antônimos, porque é o oposto do amor. O ódio, o desprezo, a indiferença, os maus tratos, e assim vai. Tudo isso é oposto do amor. Então, o amor, ele tem uma lista muito grande de antônimos. Por quê? Porque tudo aquilo dali é completamente contrário ao amor. Todos aqueles pecados contra o outro é contrário ao amor. Então, o amor, ele não tem um antônimo, ele tem muitos antônimos. Percebe? Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, ordem, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então observe que mais do que todas as doutrinas que Deus nos deu, e obviamente mais e muito mais do que tudo que os homens criam como suas próprias leis eclesiásticas, existem 3 mandamentos que Jesus diz, depende toda a lei e o profeta. 3. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o fundamento básico da igreja. Isso mostra que os nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos mesmo. Não é entrar na igreja e sair. Eu bati o ponto lá na igreja presbiteriana domingo. Fui lá, assisti o culto e fui embora. Deus deve estar satisfeito comigo, porque eu todo domingo bato o ponto. Você vai viver na eternidade sozinho e isolado? Vai? Alguém aqui pretende viver na eternidade sozinho e isolado? Não vai. Na eternidade, você vai estar com aquele irmãozinho chato, aquela irmãzinha que te desagradou, aquele que pisou no teu pé, aquele que fez o que você não gostou. Você vai estar. Entende? Lá, você vai estar com aqueles que eram cristãos, mas tinham defeitos. Eram cristãos, mas eram pecadores também. E você vai conviver eternamente, servindo com prazer. Lembre-se que Jesus, sendo o Senhor da glória, serviu, lavou os pés dos discípulos e disse,
façam vocês também. Estão lembrados? Jesus disse: eu sou o Senhor e mestre, e lavei os pés de vocês. Agora vocês têm que fazer a mesma coisa. Isso significa o quê? Relacionamento. O que Deus ensina ao profeta Ezequiel é muito sério. E é um desafio muito grande. O desafio está exatamente no fato de que você tem que assumir a responsabilidade de que Deus quer que você seja um instrumento de edificação mútua na igreja. Que você seja a bênção. Não transfira para nós a responsabilidade. Então significa que o conselho não vai fazer nada? Não. Significa que o conselho está o tempo todo pastoreando e inclusive vendo que você não está sendo responsável nos seus relacionamentos. Porque você vê que o irmãozinho fez uma coisa errada e você não diz. Então a gente vem aqui e adverte: irmãos, não está certo isso. Não podemos alimentar uma sociedade, uma geração de mimimi, fragilizada, que não pode ouvir nada, porque se desagrada e vai embora. Precisamos de uma sociedade madura, uma igreja madura, que é capaz de falar e de ouvir, para a edificação mútua. Jesus continua, versículo 16: se porém não te ouvir, a possibilidade. Você conversou com o irmãozinho e disse: meu irmão, aconteceu isso de errado. Mas ele não deu crédito, ainda acha que está certo. Aí sim, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aí você chama testemunhas, biblicamente conversa, e aí acertou, resolvido o problema. Segue em paz. Aquelas testemunhas serviram para mostrar para aquela pessoa que ela realmente está errada. E somente quando não deu jeito, aí você chama a igreja toda. Você chama a igreja toda e diz: olha, está acontecendo isso, e ele não está reconhecendo, não reconhece o seu erro. E aí a igreja vai pressioná-lo pela Escritura, vai convencê-lo pela Escritura do que é certo e do que é errado. Então observe que existe um ensino bíblico e ele parte das suas atitudes. Ele não parte do conselho do presbitério, seja lá o que for. Ele não parte de uma burocracia, ele parte de uma atitude pessoal, de pessoas que precisam se relacionar fundamentados na verdade. Significa que você precisa assumir esse papel nos seus relacionamentos. É claro que isso vai muito mais íntimo do que a igreja, porque isso vai abordar uma questão de casamento, uma questão de relacionamento pais e filhos, mas vai, obviamente, deve ser aplicado à igreja. Então você precisa alimentar esses relacionamentos saudáveis. Alguma coisa não está bem? Vai atrás daquela pessoa, conversa com ela. Vai com a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, não está legal isso. Qual é o propósito? Nós frisamos da outra vez também. Em Ezequiel, capítulo 3, Deus diz: quando eu disser ao perverso, versículo 18, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, aí veja, ele diz: para lhe salvar a vida. Deus diz que o nosso propósito na correção mútua não é destruir pessoas. O propósito de Satanás é destruir pessoas. Quando eu vejo pessoas dentro da cristandade tentando destruir igrejas, pessoas, e seja lá quem for, eu vejo Satanás. Não importa se é pastor, o que é. O propósito de Satanás é destruir. Deus diz que o nosso propósito é salvar vidas. Nós não queremos destruir vidas, nós queremos salvar vidas. A igreja não persegue pessoas, a igreja salva pessoas por meio da pregação do Evangelho, que é redentor, salvador. Então, nosso propósito ao chamar a atenção das pessoas é salvá-las. Ele diz para Ezequiel, quando o perverso, veja que ele não está falando do justo,
Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, ou seja, um homem que não andava com o Senhor, e Deus avisar para o perverso, você vai morrer. O profeta deveria avisar ao perverso para salvar a vida dele. Observe que coisa interessante. Ele não está falando do justo. Deus quer salvar o justo. Ele está falando do perverso. Deus dizer assim, você tem que ir atrás do perverso para salvar o perverso. Não é o propósito destruir o perverso, é salvar o perverso. Ele vai se destruir sozinho. Quando ele rejeita a palavra, o perverso se destrói. Se ele rejeitou, ele está se destruindo. Mas o propósito da igreja é salvar. É salvar vidas. Quando Jesus, em Mateus 18, vai nos dizer assim, fala com teu irmão, ele está falando para salvar. Ele está falando para levá-lo ao arrependimento, para levá-lo à vida. O propósito é esse. Em Tiago é a mesma coisa. No finalzinho ele diz assim, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, fulano está se desviando, fulano está se afastando, fulano está se perdendo. Aí um irmão percebe isso e vai atrás e diz a ele, meu irmão, não é assim, o caminho é Cristo, meu irmão, não faz isso, o caminho é esse, e assim ensina a verdade. Ele diz, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Exatamente o que o profeta Ezequiel deveria fazer. Ou seja, a missão de Ezequiel é sua agora. A missão de Ezequiel é sua. Sempre que vê alguém precisa de correção, vai lá e corrija. Pela palavra de Deus. Não pelo que você acha. Eu acho que é certo, eu acho que é errado. Não, pela palavra de Deus. Vai lá e corrija. No íntimo, sozinho, não precisa ter uma plateia. Só quando necessário, quando não deu jeito. E aí chama ajuda. Mas sozinho, vai lá, conversa. Para quê? Para salvar aquela vida. E aí você pode dizer assim, e pastor, e se eu não fizer? E se eu não der bola? E se eu deixar as pessoas continuarem o caminho delas e não advertir sobre os pecados, não falar nada, não for até aquela pessoa? Aí você tem um aviso de Deus para você. Ele diz, se não avisares, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Ele vai se acertar com Deus. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Você deveria ter avisado. Não avisou, eu vou cobrar de você. Ele morreu no seu pecado, mas você será cobrado. Por você ter negligenciado uma responsabilidade diante de Deus. A sua responsabilidade era falar para aquela pessoa que ela precisava se corrigir. Então observe que não dá para dizer assim, não, deixa, o pastor resolve. Não, deixa, o conselho resolve. E terceirizar uma responsabilidade sua, não dá. Isso é feito com frequência. E como eu disse, quanto mais institucionalizada e burocrática está o cristianismo, mais está se tendendo à terceirização. As pessoas não resolvem seus problemas, elas passam para o conselho e para outras pessoas que são oficialmente as pessoas que devem resolver esse problema. Não! Nenhum lugar da Bíblia diz que existe alguém que tem o papel de resolver esse tipo de problema. Não existe um confessionário que eu vou lá para o padre e me confesso. Não, todos nós somos sacerdotes. É o que diz 1 Pedro capítulo 2. E todos nós sabemos essa doutrina, mas a prática não. Nós temos uma doutrina, defendemos a doutrina, mas somos incoerentes com a sua prática. Irmão, ajude a edificar a igreja. Cumpra seu papel dentro dela. E para isso, tenha relacionamento verdadeiro, profundo com ela. Como é que você vai saber o defeito uns dos outros? Como é que você vai corrigir? Por que nós conseguimos corrigir os irmãos? Porque a gente tenta entrar na vida deles. Algumas pessoas não gostam. Vem um pastor se meter na minha vida. Eu sei disso. Mas por que a gente se mete na vida das pessoas? Porque só tem um jeito de conhecer você. É desse jeito. Não tem outro. Eu preciso conhecer você para poder conduzir você. Deixa eu perguntar para os pais. Pais,
Vocês corrigem seus filhos? Corrigem? Mas como é que vocês podem corrigir seus filhos se vocês não conhecem seus filhos? Me diga, vocês já ouviram algum pai, eu já, que depois que o filho já tinha 20 anos, disse: eu não conheço meu filho? Alguém já viu isso? Um pai, depois que o filho tem 20 anos, dizer: eu não conheço meu filho. Sabe por quê? Porque não conviveu com ele. Deu roupa, deu comida, deu escola, pagar a escola, né? Deu escola, talvez tenha dado até um carro quando fez 18 anos, mas nunca sentou para conversar com seu filho. Não gastou tempo com seu filho. Não observou como estava a vida de seu filho. Não estava junto para acompanhar o seu desenvolvimento, muito menos para ensiná-lo a fim de se desenvolver. E aí, quando ele diz assim: eu não conheço meu filho, eu acredito plenamente. Porque ele era só um hóspede dentro de casa, mantido, sustentado, mas não pastoreado. Você quer que eu faça isso contigo? Não, Deus vai me cobrar. Deus vai dizer assim: está fazendo o quê? Meu papel não é só vir aqui pregar para um público que eu não conheço. Meu papel é falar ao coração de cada um, por meio de uma palavra direcionada à igreja que eu conheço. Ainda que eu pregue debaixo da iluminação do Espírito do Senhor, sabendo que Ele vai falar o que eu não sei ao seu coração. Porque a igreja é família. Então agora pegue o conceito correto de família e aplique à igreja. Não o conceito atual, o conceito correto. Igreja é família. Significa que as pessoas precisam se relacionar. Igreja é família. Significa que elas precisam se corrigir. Igreja é família. Significa que elas precisam ter ouvidos para ouvir. Igreja é família. Significa que ela precisa assumir a responsabilidade de se edificar. Isso é igreja. Ir para um lugar, assistir o culto e voltar para casa todos os domingos sem um relacionamento nenhum com as pessoas, não é igreja. Não é igreja. Pode ser um teatro, pode ser um cinema, que você vai lá e assiste. Mas igreja é família, significa relacionamentos. E não relacionamentos no churrasco, relacionamentos verdadeiros, em que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, a família está unida. Não é assim que a gente conhece os votos? Não é diferente para a igreja. Então, meu amado irmão, aplique à sua vida o que Deus disse para o profeta Ezequiel. Fala, corrija teu irmão, conversa com ele. Isso é um dever seu, não é só meu. Se você fizer e eu souber, você sabe, eu vou atrás de você, gostando ou não. Alguns gostam porque vê um cuidado pastoral e sabe que Deus está fazendo a obra no seu coração. Outros se chateiam. Mas independente de como você reaja, eu vou fazer. Por quê? Porque esse é também o meu dever. Mas é o seu. E Deus vai cobrar de mim e vai cobrar de você. Então, faça essa obra. E seja alguém que é um instrumento de Deus para edificar a igreja. Para que as pessoas cresçam na palavra, sejam corrigidas, sejam ensinadas. E a igreja, então, seja apresentada a Deus como uma igreja santa, sem ruga e sem mácula. Uma igreja santificada pela palavra e pelo Espírito do Senhor.